Oi, oi, gente! Começando mais um Pod Nutri, um podcast que ajuda estudantes de nutrição e nutricionistas a alavancarem de carreira. Para quem não me conhece, eu sou a Kézia Pires, nutricionista. E hoje vai ser muito, muito especial, porque eu tô com uma convidada que eu adoro, amo, a Ana Ribeiro. Seja bem-vinda, Ana! Kézia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fazer parte desse teu podcast, desse teu propósito, que é muito lindo, né? De a gente fortalecer cada vez mais a nossa profissão e é isso, bora lá. É isso aí. A Ana é formada há 2 anos, mas já tem mais de 1.000 atendimentos. E hoje a gente vai focar o assunto sobre como pode captar pacientes, como captar clientes e como que você pode manter esses pacientes que você está tendo, né? Porque não é só você captar, é manter. Exatamente. E tu, Ana, quando começasse... Eu lembro, eu conheci tu ali, eu acho que eu tava no 5º, 4º semestre de nutrição, e tu já tava ali no finalzinho dos estágios, e eu já via tu super desenvolvida nessa questão de redes sociais, de comunicação, de marketing, e de onde que veio tudo isso, assim, essa bagagem? Quando que foi que começou a desenvolver nesse sentido? Eu brinco que eu comecei a desenvolver a minha carreira no meu primeiro dia de faculdade, né? Quando eu sentei o meu bumbum na cadeira, eu falei, agora eu preciso começar a desenvolver minha carreira, né? Algumas pessoas sabem, outras não. Eu não tive padrinhos, né, na área da saúde. Então, eu tive que desenvolver minha carreira do zero. Eu não tive ninguém realmente para me direcionar, nada disso. A bagagem que eu tinha era a noção de que a rede social poderia ser aquilo que eu preciso, né, que poderia me alavancar. Então, o meu pai trabalha com tecnologia da informação, então desde muito pequena eu tive facilidade tanto de mexer quanto de lidar realmente. Então, conversar com o celular, como é muita dificuldade para muita gente, né? Não vou te dizer que eu nunca tive essa dificuldade, mas eu tenho noção de que para mim foi muito menor, né? E então já na graduação eu comecei a me desenvolver com relação a isso, com redes sociais e tudo mais, e sempre prezando o conteúdo de valor, né? Porque uma coisa que eu acredito muito é que não é só postar, né? A gente tem que entender que quando as pessoas me perguntam assim, Ana, mas como é que você sabe o que você vai postar? Existe sim uma linha editorial, é importante até para dar um norte pro nutricionista, pro profissional que está do outro lado da tela, mas ele precisa sempre estar respaldado, independente do seu post, de que depois do que o leitor, enfim, que o paciente, que o futuro cliente, enfim, que aquela pessoa ler esse post, ela precisa sair de um ponto para outro, que seja de um nível de consciência, que seja num nível de solução mesmo. Então, a pessoa ela precisa sair. Antes de ler aquela postagem, ela estava no ponto A. Para que aquela postagem faça sentido, ou seja, para que você comece a construir uma coisa que eu chamo de autoridade dentro da rede social, né? Que muito se fala sobre isso, mas autoridade é quando você tira a pessoa de um ponto A e leva ela para o ponto B, muitas vezes sem ela perceber, mas ela tem noção que foi você que conduziu ela a essa transformação. E essa é a sacada das redes sociais. Porque tem muita gente que quer postar o que eu quero. Eu vou postar o que eu quero. Eu quero falar hoje sobre a célula tal e quer postar sobre isso, mas será que isso vai alcançar pessoas? Isso vai ajudar pessoas nesse sentido? Exatamente. Não é o que eu quero, que as pessoas estão precisando, né, no momento, a necessidade. Exatamente. E partindo exatamente desse raciocínio, é muito importante a gente lembrar da clareza na comunicação. Durante toda a graduação, nós somos treinados a falar difícil, né? Eu brinco, e usar termos que poucas pessoas conhecem. Isso não gera autoridade. Né? A pessoa, se você começa a falar num termo, em palavras, o qual você não está acessando o teu cliente, o teu paciente, principalmente o teu cliente, o teu paciente ideal, né? Porque a gente sempre tem que falar para o nosso cliente ideal, né? Se o teu cliente... Quem que é o teu cliente ideal? É o nicho, né? Exatamente. Exatamente. Eu sou completamente a favor de ter nicho, né? Eu acredito sim, a minha metodologia fala para mim e para quem eu ensino de que sim, para você ser autoridade, você precisa ter um nicho, né? Quem é bom em tudo é excelente em nada. É verdade. Né? Então, voltando ao raciocínio que a gente estava falando ali, né? Você precisa ter clareza na sua comunicação. Então, clareza na comunicação é a cereja do bolo. Eu não tenho dúvidas disso.
né? Porque se eu quero falar para profissionais de saúde, eu posso usar palavras difíceis porque ele vai estar me entendendo. Sim. Agora, se eu quero falar para paciente, não adianta eu falar, e você quando está próxima de menstruar, você fica com edema. O paciente vai olhar aquela postagem, ele já nem entendeu o que tu tá falando, ele vai, rodar o feed. Sim. Entendeu? Ele não entende. Não gera conexão também. Exatamente. Porque a comunicação é o que conecta, né? E dentro de uma rede social onde existe uma obesidade de conteúdos, uma obesidade mental, onde o dia inteiro todo mundo está sendo bombardeado de conteúdo, por que você merece a minha atenção? Né? Então, quando você tem clareza de comunicação, você consegue falar de uma forma simples um assunto complexo, você vira autoridade sem sombra de dúvidas, assim, sabe? Ser um diferencial, não ser igual a todo mundo. Exatamente. É que também, o que eu vejo bastante que tem, Ana, muitas pessoas eu quero ser como ela. Eu quero ser como ela. E acaba fazendo aquele plágio, digamos assim, nas redes sociais. Pega aquilo e vou fazer meio parecido e vai ser isso. Mas o seu nicho é diferente, a sua conexão que tu vai gerar com o teu paciente, com o teu cliente vai ser diferente, a tua personalidade é diferente, eu não me comporto da mesma forma que tu, eu não falo da mesma forma que tu. Então as pessoas às vezes querem fazer igual e não fazem o seu. Exatamente. E nisso que acaba se perdendo e você não consegue gerar essa conexão. Eu não consigo gerar conexão. Você não gera conexão porque você não está sendo você. Exatamente. Você vai gerar conexão quando você ser você mesmo. Exatamente, exatamente. E esse é um erro crasso das redes sociais, né? Esses dias eles me perguntaram, Ana, como é que você lida com cópias? Gente, pra eu, é o melhor aplauso do mundo, né? Eu sou muito realista com relação a isso. Mas a pessoa que acaba... Tá perdida, digamos assim. É uma pessoa perdida no caminho. A pessoa que tá copiando, ela tá perdida. E ela se entrega pro erro de uma forma muito simples, né? Porque quando a pessoa copia, ela gera ruído de comunicação. Sim. É isso que tu traz, entende? Ela tá replicando aquilo que alguém criou. Então, quando a gente copia algo, a gente só esquece que precisa de uma narrativa para fazer aquilo dar certo, para fazer aquilo por virar. Trás, né? Exatamente. E narrativa não se copia, né? Eu sempre brinco, eu gesticulo, eu falo muito com as mãos e já começa por aí. Essa é a minha narrativa, entende? Esse é o meu jeito. Sim. Então, o pai da química, né, Lavoisier, fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu não vejo problema algum em você pegar um conteúdo e colocar você em cima daquilo dali. Ou seja, pegar um conteúdo, ter um insight a partir de algo que você viu de algum colega e transformar aquilo para você e para a tua audiência. Dessa forma, você estará tratando a sua audiência com o devido respeito ao qual ela merece. Caso contrário, você só está dando mais barganha para aquela pessoa que criou. Porque hoje a gente percebe muito na masterização dos conteúdos, da marca, do branding das pessoas, que hoje, por exemplo, se eu vejo um feed de uma cor ou com um tipo de letra e tal, já me remete a alguém, a uma pessoa. Aí quando eu vou ver um outro que tá muito semelhante, eu automaticamente lembro daquela pessoa e falo, o que ela tá fazendo? Tu já sai desse feed que tá ali, como tu traz, plagiado, né? E dentro da nutrição, quanto em qualquer outra área da saúde, nós temos profissionais muito jovens, né? A nutrição é uma profissão nova no Brasil, né? Então nós temos profissionais muito jovens, profissionais conectados, né? Digo, na questão de rede social. E isso é muito bom. A gente só precisa trazer mais a humanização. Porque eu percebo, né? Eu até estava num evento em São Paulo um mês atrás, para entender um pouco mais exatamente sobre isso, né? E o nutricionista, falando um pouco mais de empreendimento, né? De empreendedorismo, o nutricionista, ele é um profissional que ele é um dos que mais precisa saber empreender e um dos que menos aprende, digo, na graduação. Né? O nutricionista, ele precisa ser empreendedor desde o dia em que ele pensa em ser nutricionista, né? Ele precisa começar a estudar isso. E realmente ele é o que menos aprende sobre isso. Então eu busco sempre entender um pouco mais das outras profissões sobre isso e digo que a questão de você estar se enxergando como a sua empresa, como a sua marca, muda isso. Porque nenhuma marca que é consolidada no mercado cresceu copiando outra, né? Ou muito
poucas dessas marcas conseguiram. E quando o nutricionista ele se vê realmente como uma marca, ele vê que ele consegue extrair ideias dos colegas, mas ele não se coloca na mesma posição dele. Sim. Porque dessa forma não tem como. Aquela marca que já está estabelecida realmente sempre vai ser aquela, né? E como que tu fez assim no início, nessa questão de empreender? Como que foi o seu primeiro passo? Tá. E aí a gente voltando ali na questão de graduação. Tu tava lá na graduação, tu começou a fazer cuidar mais das redes sociais, acessar mais esse sentido, entrar mais dentro dessa área, ter uma visão maior para isso. E aí, quando tu saiu da faculdade, assim, qual que foi os primeiros passos que tu começou a dar nessa área de empreendedorismo, assim? Tá. Como que foi para ti? Quando eu estava na graduação, eu fazia educação nutricional, né, dentro do meu Instagram. Então, era só o que eu fazia. Eu postava o meu lifestyle, ali eu estava gerando conexão. Só. Era só o que eu queria fazer naquele Preparando momento. o terreno. Exatamente. Eu estava ali gerando e criando e alimentando a minha comunidade gratuitamente. Nunca fiz nada cobrando de ninguém, né? Então, ali eu fui semeando, né? Eu comecei a semear ali. Pra quem não sabe, eu sou o meu próprio case de sucesso, né? Eu tinha quase 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, buscar o nicho de emagrecimento fez sentido para mim. Mas, no primeiro momento, quando eu entrei na graduação de nutrição, eu queria trabalhar em hospital, em oncologia. Foram duas áreas que eu acreditava que eu gostasse muito. E com o passar do tempo, eu vi que aquilo não fazia sentido para mim, né? Principalmente quando eu me deparei com o Hospital Pequeno Anjo, que era o hospital E tu chegou a fazer estágio lá pra fazer um teste, assim, pra ver como que tu ia ser? Não, meus estágios foram na pandemia, então eu não fiz o estágio em hospital. Mas, enfim. Então, voltando ao que eu tava falando, né, sobre o empreendedorismo. E eu sempre fui muito curiosa, sabe? Os meus pais têm empresa, então eu sempre ouvi meu pai falar de contabilidade e reuniões em contabilidade e tudo mais. E eu via que nos meus estágios, as pessoas, os profissionais que já estavam estabelecidos no mercado, pouco sabiam de contabilidade. Eu falei, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Né? Sim. Então, porque realmente está intrínseco na nutrição. As pessoas não se veem como a própria empresa. E esse é o maior erro, sabe? Nós somos reais empreendedores. Precisamos entender isso desde o começo. Então, eu fui entender o porquê que tanta gente que se formava em nutrição não era satisfeito com a profissão. Ou deixava da profissão, entende? E daí eu comecei a entender que faltava organização, senso de empreendedorismo mesmo, né? Porque dentro de uma empresa, você precisa estar investindo todo o tempo. É uma responsabilidade. Exatamente. E tá na tua mão. Exatamente. Né? E todo o tempo, e mais do que isso, você precisa estar em educação continuada, ou seja, você precisa investir dinheiro também, né? Eu brinco que a graduação, ela é o começo, ela não é o fim, né? Ela não é o destino. Não, a graduação, na verdade, ela é o começo de algo, de alguma coisa que está por vir, né? Então, eu comecei a ler e estudar muito. Eu nunca tinha feito nenhum curso de empreendedorismo nesse sentido, mas quando eu comecei a entender um pouco mais sobre nota fiscal e tudo mais, né? Tu foi no contador? Chegasse aí no contador já de início? Ou alguém que te falou? Ou tu já sabia que tinha que... Não, eu fui, né? Não, ninguém me falou. E eu também não tinha parâmetro. Porque de todos os lugares que eu tinha feito estágio, só uma pessoa tinha empresa, né? Que realmente rodava essa empresa. Outra não. Eu falei, mas e agora, né? É porque quando a gente sai da universidade... Foi até uma coisa que eu citei no último podcast. A gente sai assim, tá, me formei, e agora? É bem essa pergunta, né? E agora? Exato. Tá, então agora, normalmente é assim, agora eu vou procurar uma clínica que já tem um nutricionista ali, ou uma clínica multiprofissional, onde eu possa locar minha sala e ficar ali trabalhando algumas horinhas, eles cobram ali o tempo que eu trabalho naquela sala, e é isso. E aí a gente acha que é isso só. Isso. E eu vou preparar meu material que eu aprendi ali no estágio. Eu levo aquela pasta enorme, cheia de receita. Então a gente se depara com aquelas coisas, tá bom. Aí a gente pega o paciente, coloca ali, mas é só isso? Não é isso? Tem várias coisas por trás. Porque a gente, é isso mesmo que tu falasse, a gente sai da universidade sem saber o que é empreender. Como que eu vou empreender? Isso. Então a gente sai meio que trabalhando ainda, dependendo de outras pessoas. A gente não sabe ainda qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar. Exatamente. E claro que o primeiro passo, ele sempre vai depender de quem nós estamos falando, né? Sim. Tem muita gente que sai da graduação em nutrição com muita noção. Muitas vezes a pessoa já teve uma profissão antes, sabe? Então ela já sabe desses percalços que precisam existir e que sim, que você já é uma empresa, né? Eu brinco também que as pessoas, a graduação, ela te ensina a tratar o paciente. A gente só esquece que você não tem paciente.
É verdade. Né? A graduação, ela te ensina a tratar, ela te ensina, né? Ela fala sobre várias patologias, várias condições clínicas e tudo mais, e fala que o paciente é poliqueixoso e tudo mais, né? Que ele tem várias demandas, você só esquece e a faculdade não te lembra isso. Você não tem Isso paciente. É verdade. Você sai da graduação literalmente cru, nu com a mão no bolso, principalmente financeiramente falando, né? Você tem um conhecimento, mas cadê o paciente? Exatamente. Você tá com sangue nos olhos para fazer acontecer, mas não tem paciente. Isso é uma coisa que está sendo muito frustrante e decepcionante para muitos nutricionistas que acabam saindo da carreira, acaba mudando de direcionamento porque não tá dando certo, acho que não é isso que eu quero. Isso. Às vezes não é o que, talvez, não é o que você quer, que talvez você não sabe como que fazer, como que você vai gerar algo disso, né? Exatamente. E principalmente, a graduação ela é muito generalista, né? E eu digo que esse fato de ela ser generalista abre mais dúvidas e angústias no coração do aluno, do acadêmico, do que resolve, né? Então, dentro da graduação você vê de tudo um pouco, mas não se aprofunda em nada. Então, você sai sem saber exatamente o que você gosta, né? O que faz o teu coração arder dentro da nutrição? E essa é a maior sacada. E quando você sabe o que faz o teu coração arder, você sabe qual que é o teu nicho. Quando você sabe qual que é o teu nicho, você sabe para quem você quer falar e mais como você vai falar, né? E esse ajuste de comunicação é o mínimo que você precisa ter para ter um bom desempenho em rede social, entende? Então, a rede social, ela precisa ser vista de forma séria. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que o nível de consciência do consumidor está elevando muito. Sim. Eu digo na velocidade da luz desde que a gente teve aí o boom da inteligência artificial. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e me questionaram: Ana, você tem medo da inteligência artificial? Eu falei, nem um pouco. Uso muito. Essa é a realidade. Sim, eu uso muito a inteligência artificial a meu favor, a favor dos meus pacientes também, porque não são mais números que... Na verdade, a gente aprende muito na graduação que a gente precisa ter números, né? Então, tu precisa calcular uma dieta, tu precisa entregar quanto de macro, quanto de micro, né? Tu acredita que é isso que vai fidelizar o paciente, porque tu faz uma dieta calculada, uma dieta redonda, que nem a gente fala, né? E isso já caiu por terra há muito tempo, não é isso que fideliza o paciente. O que fideliza o paciente é a experiência que você vai promover para ele. E no quesito experiência, a gente precisa conversar, porque aquela história de o paciente entra pela porta, tu prescreve o que você acha pertinente, ele não está fazendo parte da transformação, ele não está fazendo parte do teu raciocínio, esse paciente vai sair pela tua porta e ele não volta mais. Essa é a realidade. Porque dentro do que a gente vê na inteligência artificial, o paciente vai lá e ele escreve: eu quero uma dieta para emagrecer 5 quilos. E aí dá tudo pronto. Tudo pronto. Muitas vezes, muito melhor do que muito colega por aí faz, né? Verdade. E mais, o paciente pode fazer perguntas sem se sentir acanhado. Eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Não existe pergunta burra. A pergunta burra é aquela que não foi feita, né? A pergunta burra é aquela que não foi feita, né? Então, eu sempre brinco, né? Eu não consigo responder muitas vezes com agilidade, mas pode me mandar. Que em até 48 horas eu vou estar te respondendo, entende? Sim. E evita ir pro Google. Eu sempre falo. É verdade, deixar o paciente à vontade. Isso. É à vontade. Aproxima o teu paciente. Não deixa ele ir lá pro Google, pra vizinha. Se o teu paciente está perguntando pra vizinha e ele traz para ti isso na consulta: olha, minha vizinha falou, tem ruído de comunicação. Sim. A vizinha não era mais para fazer parte desse processo, porque ele buscou um profissional para isso. Por que esse profissional não está sendo autoridade o suficiente para ele? Será que realmente não é autoridade, ou será que esse profissional está numa cadeira muito alta, tá em cima de um salto muito alto? A gente precisa falar de igual com o paciente, sabe? Ele precisa se sentir acolhido realmente. Nós não somos... ser autoridade não tem a ver com ser autoritário, né? Você precisa ser autoridade porque você precisa ser um ambiente seguro. O paciente precisa vir para ti e se sentir seguro. Como é que você vai passar essa segurança para o paciente? Trazendo ele para a tua consciência. Então, quando tu tá pensando numa estratégia para um paciente, tu tem que falar para ele: eu tô pensando nisso, por esse teu sintoma. Então, esse alimento, ou essa conduta, ou essa estratégia tende a fazer você sentir isso e aquilo. Se você não sentir, ou se você sentir algo diferente disso, me comunica. Conversa comigo. Normalmente, quais que são assim, as estratégias que tu utiliza para o cliente manter o paciente? Para fidelizar. Pra fidelizar. Eu vou te dizer assim, ó, que eu não tenho receita de bolo.
tá? O paciente vem uma vez por mês, o paciente vem a cada 2, a cada 3. Eu brinco que depende. Cada caso depende, né? Eu preciso sentir o meu paciente. Como é que eu lido com isso no quesito fidelidade, né? Primeiro passo é ser autoridade. Não tem. Você pode ser um bom marqueteiro. Marketing vende uma consulta. Não vende um acompanhamento nutricional. Entende? Sim. Então, se você é autoridade, se o paciente vem pra ti, ainda semana passada o paciente falou, Ana, tu cobra barato pelo que tu oferece. E é isso. Sim. Entendeu? É exatamente é isso que o paciente dá tem mais que do que ele esperava. Exatamente. Over delivery, entrega, sabe? E nós que somos jovens, que estamos trazendo um outro tipo de nutrição, a gente precisa fortalecer isso. Mostrar para as pessoas realmente o valor do nosso lugar. Né? Porque durante muito tempo o nutricionista foi visto como cozinheiro. Sim. Né? E nós não somos cozinheiros. Claro que existem os nutricionistas que trabalham em unidade de alimentação e nutrição, sim, desempenham um excelente trabalho, graças a Deus pela existência deles. Mas nós que somos clínicos, né? Quem busca a clínica, a gente precisa ser respeitado. Né? Hoje as pessoas já conseguem identificar. Exemplo, a nutricionista, então ela trata, previne doenças, exatamente. Mas ainda tem aquele vácuo ali que ainda muitas pessoas acham nutricionista. Exatamente. Ela trabalha é uma cozinheira, né? Trabalha com alimentação. E assim, as pessoas mais jovens, eu digo, os clientes, os pacientes mais jovens já têm a noção de quem é o nutricionista e o que ele pode gerar de transformação na vida do paciente. Isso é bem bacana, né? Porque tá abrindo mais portas também para nós. E diferente do que muitas pessoas pensam, muitos nutricionistas pensam, que eu vejo muito essa fala, não tem espaço mais para nós. Não tem espaço mais pra mim. Eu não concordo. E assim, seja em qualquer área, não é só dentro da área da nutrição. Existem sim espaço. Fala muito de mercado saturado, né? Ai, não tem mais, tá tudo saturado, gente. Não tem mais área aqui pra nutricionista, não tem, vai mudar de área porque não tem. Mas todas as áreas, seja qual for, seja direito, seja medicina, seja odontologia, seja qualquer área que tu for seguir, tu vai ter espaço se tu se tornar uma autoridade, as pessoas gerarem conexão contigo, tu ser um diferencial dentro da tua área. Agora, quando tu for para ser o mesmo, para ser igual, você não vai conseguir ser uma autoridade, você não vai conseguir ter um diferencial. Quando você quiser continuar replicando algo de alguém, né? Você não se desenvolveu. Não vai ter espaço, não vai ter espaço mesmo, porque vai ser tudo mesmo igual. Eu fui lá na fulana, depois eu fui na... Era tudo igual. Quantas vezes tu já ouviu isso no consultório, né? Um paciente vindo e falando assim, olha, eu fui lá em tal tal Nutri, e depois eu fui em outra e foi a mesma coisa, passou a mesma coisa. Parece que imprimiu ali, saiu lá do Google, tô assim pra você. Exatamente, né? Exatamente. Ou quantas vezes a gente escuta do paciente, eu sei o que comer, mas eu vim aqui porque XYZ, porque alguém me pediu, porque alguém marcou pra mim, né? E quando você mostra para o paciente em dados o que ele realmente não sabia o que comer, né? Então, vou dar um exemplo. Vem uma paciente com cândida de repetição. Vamos pensar no caso fresco aqui, né? Ela vem, ela fala que ela já sabe o que comer, ela é magra, ela pratica exercício físico, então ela é esteticamente feliz, né? E ela diz, eu sei o que comer. Aí ela tá restringindo o carboidrato, mas nos finais de semana ela consome bastante fermentados e pesa a mão nos carboidratos. Aí segunda-feira ela tá daquele jeito atacadíssima da cândida. Sim, claro. Diariamente ela come pasta de amendoim, porque é saudável, né? Aí a gente começa a desmistificar aquela alimentação dela. Tu sabe o que comer? E ela chega dizendo que sabe. Isso, ela chega grande, né? Nossa, sei tudo. Só como saudável. Isso. Agora, o profissional, ele precisa estar pronto para mostrar para ela que não é aquilo que ela achava, né? Então, o paciente, ele vem para mim e eu vou mostrar para ele que, olha, essa cândida, ela pode estar sendo gatilhada por esse alimento, por esse. Daí o paciente vê, nossa, eu como todos os dias. Sim. Tu não precisa falar. O paciente vai dizer, eu achava que eu sabia comer. Então, não é o que tu fala, é o que tu gera de sentimento no teu paciente. Entende? Então, assim, você precisa falar pouco, você precisa saber conduzir a situação. Ouvir é incrível, Isso também é uma coisa que pega muito de você chegar, é até nossa, quando a gente vai em um consultório e a gente vai ser atendida,
chega aí, fala. Parece que a gente não tem espaço também para nos comunicar. Exatamente. Então, gerar isso também pro paciente, deixar ele se abrir, compartilhar, porque não é só ali questão, você vai comer isso, toma a sua lista, imprimir, tu vai e volta para casa. Exatamente. É deixar uma abertura para ele compartilhar, porque às vezes ele quer falar algo de si, algo da família. Exatamente. E é isso. Exatamente. Né? O atendimento Gerar ali não é só dar algo para ele ali impresso e deixar ele ir para casa exatamente, assim. Exatamente. Eu não entrego dieta na hora, né? Desde o início da minha graduação, isso não faz sentido para mim, apesar de eu já ter sido questionada várias vezes, não por paciente, mas por colegas mesmo. Justamente porque eu entendo que o paciente ele precisa de um espaço. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando tu vai num profissional, às vezes todas as dúvidas que você tinha, você só lembrou depois que você saiu dele. Nossa, eu não perguntei aquilo, era pra ter perguntado. E isso era o mais importante. Eu perguntei aquilo outro, mas eu não perguntei exatamente. isso. E agora? Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, se o paciente já tem aquela estratégia na hora, ele pensa, putz, mas agora já foi. E às vezes era uma informação muito importante, entende? E aí, o que acontece? Eu posso chegar no consultório à noite, o paciente vai falar, Ana, eu esqueci de te falar uma coisa que era muito importante, que eu precisava saber para aquela estratégia, entendeu? Então, eu sempre finalizo os cardápios no dia seguinte ou até mesmo no outro dia, né? Porque isso dá liberdade para ti também, para eles entrarem em contato contigo de volta, né? Eu acho que seria até uma das ações pós-consulta. Exatamente. E acaba fidelizando. Isso. Então, assim, todos os meus pacientes têm o meu contato pessoal. Eu tenho uma secretária também, mas eu sempre falo, tudo que for pertinente a cardápio, dúvidas, angústias e ressentimentos, sempre brinco assim, tu vai mandar nesse número. Tudo que for relacionado à agenda, tu vai mandar pra minha secretária, sabe? Então, eu sempre estreitei laços com os meus pacientes, sabe? E é muito legal isso, porque eu, no início, não tinha ideia de atender idosos, mas eu fui obrigada a estudar esse público, né? Justamente porque eu acho que o melhor feedback que a gente tem é quando alguém traz a mãe. Né? Então, quando tu leva tua mãe naquele profissional, fala, cara do céu, muitas vezes é a coisa mais importante que aquela pessoa tem, né? Então, eu fui obrigada a estudar o público idoso, né? E justamente por isso, porque foi uma demanda, né? Os pacientes queriam me trazer a mãe, queriam me trazer o pai, queriam me trazer a mãe. Eu não atendo. Mas eu só esse. Agora o seu nicho está sendo qual? Que tu estás atendendo? Eu atendo predominantemente adultos e idosos. Né? Então, assim, muito mais adultos, mais ou menos 86% do meu público é adulto. Eu tenho uma anamnese digital, então eu sei dados, assim, bem específicos. E isso é uma coisa importante. Muito importante. Dados. Eu acho que essa palavra que é tão odiada pelos nutricionistas, então, muitas vezes, os profissionais não gostam das planilhas, da organização, né? Mas quem mais você atende? Você atende mais mulher? Você atende qualquer idade? Isso é importante a gente ter. Tá. Eu atendo muito mais mulher, porque a minha persona é uma mulher. Eu me comunico com uma mulher em rede social, entende? Então, eu atendo homens também, né? Mas eu não falo pra eles. Né? Eles que são curiosos e ficam absorvendo do meu conteúdo. Sim. Brincadeiras à parte, mas eu me comunico com mulher. Então, é muito incrível, assim. Se eu falo de um determinado assunto nas minhas redes sociais, naquela semana, eu sempre faço algo mais voltado, né? Se, de repente, no final de semana, normalmente eu tiro o domingo para estudar, para organizar a minha semana, tanto no digital quanto no consultório e tudo mais. Então, se eu começo a segunda-feira falando de um conteúdo, é justamente porque eu quero atender pessoas naquele nicho ali, sabe? Você chega a preparar antes, assim, o que tu vai gravar? O que eu vou postar? Uma semana antes, mais ou menos, assim, sabe? Mas eu vou te dizer, dificilmente eu sigo a minha linha editorial. Se eu te disser que eu sigo 30%, eu vou estar sendo muito mentirosa, sabe? É porque o insight, depende do insight que tu vai ter no dia. Isso, e assim, eu sou muito do que dá na telha, assim, sabe? Se eu vejo, putz, aquele dia me veio 3 pacientes com uma mesma demanda. Sabe? Então, e é sobre isso que eu tenho que falar, sabe? E é isso realmente que as pessoas precisam entender. Nem sempre linha editorial é o que você precisa fazer ipsis literis, entende? É muito importante, claro, norteia, né? Pra não chegar naquele dia você ter um bloqueio criativo, né? Mas, não tenho outra ideia, vou fazer isso daqui. Mas normalmente, talvez pelo tempo de bagagem, né? Eu crio conteúdo há mais de 4 anos já, então... é muito mais tranquilo tudo isso.
Mas normalmente é o que me dá na telha, assim, sabe? E tu utiliza ferramentas, um exemplo, como o tráfego pago, algo nesse sentido pra nunca usei. alcançar? É orgânico tudo que tu faz, as postagens? Nunca fiz tráfego pra captação de pacientes. Nunca fiz, sabe? Eu comecei a fazer tráfego agora por um outro projeto que eu tenho de infoproduto mesmo, mas agora, faz um mês, sabe? Sim. Inclusive agora tá parado. Porque Sim. depois que eu tive nesse curso em São Paulo, virou uma chave muito forte para mim, né? Então, essa demanda de empreendedorismo para nutricionista é uma demanda que eu sei que ela existia para mim há muito tempo, né? Tem uma busca bastante grande no meu Instagram sobre isso e eu sabia que uma hora, até a gente tinha falado para você, né? Eu sabia que uma hora eu ia ter que arregaçar as minhas mangas e olhar para isso, porque o meu propósito é servir, né? Sim. Eu quero servir os meus pacientes, mas se o teu propósito é servir a todos, né? Sim. Inclusive, não seria por menos eu estar aqui hoje, depois do meu irmão estar 2 dias internados, né? O meu propósito é esse, então, depois que eu tive nesse treinamento, eu vi que eu preciso olhar para esse público com o carinho que ele merece, sabe? E aí, então eu paralisei todo esse projeto, é o que eu tô te falando, é o que o meu coração fala, assim, sabe? Então eu sempre fui da intuição, existe uma linha editorial, existe, mas ela vive em segundo plano muitas E nessas vezes. questões de curso, igual tu falou que foi em São Paulo fazer um curso também nesse sentido. Pra auxiliar a questão do nutricionista, tu acha que qual que deve ser ele afunilar nessa questão de cursos? Assim, porque quando a gente sai, a gente acha assim, eu saí da faculdade, então agora eu vou fazer minhas pós, vou fazer várias pós-graduação, fazer várias especialização. O que tu acha nesse sentido, assim? É muito difícil, né? Porque depende de cada um. Depende de como foi a faculdade para cada um, né? A gente pega aí muito estagiário, muito cru, né? Que muitas vezes fez a graduação trabalhando, não conseguiu se dedicar à graduação, né? Então não tinha, na verdade, o real sentido para ele naquele momento a graduação. Então eu concordo que ele precise de algumas especializações mesmo, né? Como se fosse refazer a graduação, né? Porque nada supera a pessoa que sabe, né? Sabe o que tá fazendo. E é dessa forma que a gente vai fortalecer a nossa profissão, né? Agora, porque a gente não pode ser um profissional raso, né? Por isso que eu digo, você precisa ter um nicho. Que quem sabe um pouco de tudo não sabe muito de nada, né? Então você precisa ter o teu nicho e entender sobre isso. Então quando tu sai da faculdade e tu já tem o teu coração ardendo para algo, eu acho super válido você começar uma especialização, uma pós-graduação naquele nicho ali. Mas nunca se esquecer de que você é a sua empresa, né? Sim. Então se você percebe que a tua maior deficiência não está no saber do que você vai exercer na nutrição, e sim no saber gerir um consultório, se dedica a isso. Olha para o que é mais deficiente para você naquele momento. Sem sombra de dúvidas, para eu, a questão da gestão foi o que eu mais precisei olhar. Porque, por ironia do destino, no final da minha graduação, eu peguei a pandemia, né? Então, imagina, eu fiquei em casa, não tinha estágio. O que eu fui fazer? Eu fui estudar. Isso. Se a vida te der limões, faça uma limonada, né? Verdade. Então, eu fiz alguns cursos ali. Então, eu já me formei realmente crente do que eu ia fazer, né? Eu tenho trabalhado muito com saúde gastrointestinal, sempre gostei muito disso, fiz o meu TCC com isso. E então, durante a pandemia, eu fiz um curso de uma especialização em modulação intestinal e desde então gosto muito dessa área, né? Que é importante tu ter o conhecimento e ter a bagagem também de empreendedorismo. Exatamente. Também. Então, quando eu me formei, realmente falei, e tu só vai entender isso quando tu se formar. Tu só vai entender essas deficiências realmente quando você se formar, quando você cair no mercado de trabalho, né? E um insight que eu quero deixar nesse podcast é que eu, Ana, comecei a desenvolver a minha marca e eu tinha essa estratégia na minha cabeça desde antes de me formar, desde o início, né? Então, assim, quando eu me formei, por já ter uma certa visibilidade, eu tive algumas propostas, né, de clínicas, de academia, enfim, para trabalhar, para ser a nutri daquele lugar. Sim. E quando você começa dessa forma, é maravilhoso financeiramente falando, né, porque você já tem digamos, um valor fixo por mês, algo nesse sentido, então você já sabe que vai chegar, né, financeiramente falando. E vamos ser realistas, dinheiro é uma energia necessária, Sim. né. Agora, eu falei, não quero. Eu quero ser a Ana Ribeiro.
Entende? E eu comecei... eu sempre brinco que em carreira você tem que pensar longe. Você tem que pensar a longo prazo. E isso ia né? te deixar dentro de uma zona de conforto, acomodada. E eu ia ser a Nutri da Clínica X. Né? É muito mais difícil você crescer o teu nome dessa forma. Então eu falei, não quero, vou seguir minha vida assim. Então, graças a Deus, né, eu brinco que desde a minha primeira semana de atendimento, eu nunca tive uma semana sem paciente, né? Mas isso porque eu já tinha essa consciência lá no começo, de que eu não tinha paciente. Então, eu tinha que mostrar para as pessoas que elas poderiam vir para mim, né? E outra, se você tem um serviço, você precisa vender. Eu brinco que existe uma única profissão no mundo, a de vendedor. E não é feio vender, né? Todo mundo está vendendo algo a todo instante. E vender é você ajudar pessoas. Exatamente. Então, se você tem a solução para alguém, mostra que você tem, né? Então, se você tem uma forma... Todo mundo tem problema. Se você é a solução para o problema de alguém, mostra. Porque, às vezes, ele tá olhando para outra pessoa, que às vezes nem tem essa solução que tu tem, mas ela tá mostrando que pode ser que ela tenha, né? Então, eu aprendi uma vez ouvindo um podcast do Joel J, que ele diz, as pessoas adoram comprar. Elas só não gostam de saber que você está vendendo. Então, seja autoridade. Entende? Faz a pessoa vir para ti. Mostra o meio para ela, né? E agora, dando um insight para os Nutris especificamente, você vai dizer o que a pessoa precisa fazer. Não diga para ela o como. Como ela só vai ter vindo para você. Vindo em consulta. E isso é muito importante porque a gente não pode ser genérico, né? Então, é claro que em rede social você não pode postar nada que seja muito individual, nada que seja muito grave, digamos assim, né? Nenhuma conduta muito... Ai, me fugiu agressiva. Agressiva, exatamente. Você precisa ser mais superficial, sim, mas tem muitos casos que precisam de mais profundidade, né? E dessa forma, você só mostra para a pessoa que você pode orientar ela, né? Sim. Mas o que ela precisa fazer, você precisa mostrar para ela que ela precisa vir para você, né? Sim. Então, só para concluir a questão da fidelização dos pacientes ali, é a experiência, eu não tenho dúvidas disso. Sabe? Desde a hora que o paciente entra no teu consultório, a forma com que ele é atendido pós-consulta, a clareza que ele tem sobre o processo. Eu prescrevo suplementação única e exclusivamente se necessário e outra se ela fez sentido para o meu paciente. Às vezes eu sei que ele precisa. Se eu não consigo comunicar para ele que aquilo faz sentido pra ele, eu não prescrevo. Ele não vai sair do meu consultório com receita. Por quê? Porque ele não vai tomar. Daí sabe o que vai acontecer? Ele vai comprar aquela suplementação, ela pode ser R$10, ela vai ser cara, porque ele não vai usar. Ele fala, fui lá na fulana e me prescreveu um suplemento caro. Sim. Agora, ele pode pagar R$500 em uma cápsula. Se ele conseguir aderir, ele tiver a transformação que eu sei que ele vai ter, ele fala, meu Deus, melhor suplemento que eu usei na minha vida. Entendeu? Então, essa percepção de valor, ela sempre vai ser pautada na tua comunicação. Então, eu faço a lista de compras, por exemplo, que a maioria dos profissionais fazem. Agora, eu vou dizer, todos os meus alimentos, eles são justificados. Então, quando eu escrevo mamão, quando eu coloco mamão para o meu paciente, lá na lista de compras eu vou dizer, quero que você tenha esse alimento pelo menos uma vez no dia, porque ele é rico em papaína, que é uma enzima digestiva. Concorda comigo que isso é diferente? Sim. Às vezes o paciente nem gosta de mamão. Ele passa a amar mamão. E eu vou te dizer isso de uma paciente que passou comigo ontem pela manhã. Paciente constipada, paciente, nossa, várias manifestações gastrointestinais, digestão lenta. Ela ama mamão. Ela não comia mamão, tinha trauma de infância. Sabe? E hoje ela ama mamão. Até fez umas combinações que eu achei muito interessante. Entender os porquês, né? Entender os porquês. As coisas precisam fazer sentido. É a experiência. Ela mesma falou, olha, agora eu sei até que existe a enzima digestiva e tal. Eu falei, pois é. Que tem nos alimentos. Ela trouxe pra mim, que os alimentos têm enzima digestiva. Porque existem os suplementos, né? Existem os suplementos. Eu falei, sim, daí trouxe mais outras informações pra ela e tal. E é isso aí. É isso, entende? Então, sempre... E assim, ó, evite...
estratégias prontas. Evite receita de bolo. Tem muita gente no Instagram. Faz o seu. Exato, faz o teu. Pessoas compram de pessoas. A tua experiência vai ser diferente da minha. Mas eu não sei. Você vai saber fazer quando você começar. Exatamente. Ela aprende fazendo. Faz, exatamente, entende? E lembra sempre que empreender é aquele que está pronto para viver o novo. É a resiliência, sabe? E vai dar errado. A única certeza que você precisa ter quando você começar a empreender é que vai dar errado. Em algum momento vai dar errado, entendeu? Você precisa só não persistir nesse erro. Recalcula a rota e para isso você precisa de dados. Quando você não tem dados, você só faz o que dá, você não consegue masterizar, você não consegue ver onde você está errando. Entende? E a partir disso, quando você tem esses dados sólidos, né? Você consegue recalcular a rota e sem problema nenhum arrancar, né? Alavancar a carreira como a gente estava falando aqui agora. Sim, que massa, Ana. Pra gente finalizar agora o podcast, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse novo destino, essa nova Ana que tá entrando agora, que também vai ser focado pra nutricionista. Exatamente. Como eu estava te falando, né? Eu já sabia dessa demanda reprimida, mas eu falava, não quero olhar pra isso agora. Eu te falei, né? Vou deixar pro ano que vem. Ano que vem. Sim. E aí eu tive nesse treinamento e parece que veio, eu digo que nada na vida é por acaso, né? Veio muito forte pra mim. Falei, nossa, eu preciso falar com essas pessoas, sabe? Justamente porque eu vejo que a menor parcela dos nutricionistas que tem esse olhar pro empreendedorismo, justamente porque a graduação de nutrição, independente do lugar do mundo, né? Não abre esse caminho nessa trilha, né? E então lá naquele lugar onde eu digo que eu tava num tanque de tubarões, porque tinham pessoas que performam muito, né? Referências em várias, nas mais diversas áreas mesmo. E comecei a tentar entender como que aquelas pessoas pensavam, né? O que vivem, do que comem, né? Como se alimentam. Sim. E eu vi, nossa, eu preciso trazer isso pra minha profissão, né? É por isso que a gente tem aí um alto nicho de profissionais frustrados dentro da nutrição, um alto índice, pressão de profissionais frustrados, né? Dentro da nutrição, profissionais que largam, que abandonam, né? Justamente porque não tem essa visão empreendedora. Isso também faz parte da área da saúde, né? A gente não tem muitos dados, muita organização, porque tá entrando, tá indo, né? Agora a gente precisa entender sobre isso. Então, a partir de semana passada, só tive essa pequena pausa por motivos realmente de força maior. Eu comecei a me comunicar com nutricionistas e já tenho tido, assim, feedbacks muito importantes, muito legais, né? Eu digo que quando você é movido ao teu propósito, só vai, né? Sim. Vai dar o passo que Deus faz o chão. Então, foi realmente do dia pra noite, sem muito preparo, assim como foi esse podcast de hoje, que eu comecei a fazer. E a partir de então, essa semana que eu iria estabelecer o que eu realmente irei oferecer, mas vamos ter que deixar para a semana que vem. Mas, sabe, Kézia, eu comprei muitos cursos que eram chamados de mentoria e nada mais eram do que gravações, né? Eu acreditava que o profissional ia me pegar pela mão, entender o meu caso, a minha dor e me conduzir dentro dos caminhos a partir da expertise dele, né? E eu só me frustrei com isso. Eu digo que não foram 2 nem 3, eu acredito que tenham sido beirando uns 10 cursos que eu comprei com o nome de mentoria, né? E eu quero vir realmente para mudar isso, né? Tanto que vão ser poucos, eu brinco que serão poucos e bons, né? Eu tenho uma agência, claro, e a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, não quero um número, quero poucos e bons. Quero aquele que eu posso, porque o tempo é limitado, né? Então eu preciso entender isso. É aquele que eu quero pegar pela mão. Meu filho, o que tu precisa? Vem comigo que eu vou te ajudar. E a gente vai estar juntos nisso. Assim como é com os meus pacientes, né? Quando eu iniciei a minha graduação, eu queria número. Queria consultório cheio. Hoje é tudo que eu não quero. Sabe? Sim, no início a gente tem aquele fogo todo, hoje é tudo realmente o que eu não quero, porque isso não é sustentável, né? Então, muitas pessoas acreditam que o que dá dinheiro é consultório cheio. Isso não fideliza paciente, porque tu não tem tempo de fidelizar, né? Então, eu errei muito. Eu vou te ser realista, assim, eu errei muito. Empreender é isso, a gente erra, né? A gente cai. Não vou te dizer, eu deixei a desejar com muitos pacientes. Sim, eu passava uma semana sem responder o paciente. E não porque eu não queria, eu realmente não tinha tempo. Trabalhei muito em rede social, por isso que eu te digo. O marketing, ele traz o primeiro paciente e não o acompanhamento.
entende? E eu sou movida a acompanhamento, sabe? Eu gosto da história do meu paciente, eu gosto de ver a minha transformação na vida dele, né? Isso é o que me alimenta. E agora vai ser mentorias, tu disse? Isso. Serão mentorias. Então, assim, eu ainda não decidi o que eu irei mentorar, né? Tem muita gente me pedindo, as pessoas gostam da forma com que eu falo da clínica, dos problemas, né? Mas eu quero deixar esse espaço ainda para outros professores. Então tá bom. Sabe? Então você é nutricionista, estudante de nutrição, você chegue lá no... Qual que é o seu arroba? Meu arroba é anaribeiro.nutri. Olha, vai lá no anaribeiro.nutri, já vão investigando, ficando de olho que logo vai lançar Logo ali a gente solta. um super conteúdo. Com certeza vai ser massa demais. Já postei algumas coisas ali, mas exatamente o que será, eles dão os bastidores. Finalizando, então, o nosso podcast aqui no Pod Nutri, que é agradecer aqui a Ana. É sempre muito bacana conversar contigo. É um conteúdo, assim, que invade a nossa mente, traz vários insights, um atrás do outro. Então, gratidão. Eu trouxe os livros pra ti, de presente, e eu sei que é algo que tu já trabalha, que tu já tem isso desenvolvido, mas são livros, assim, que eu amo, que eu leio, assim, de paixão, que vai falar sobre comunicação, sobre como persuadir pessoas. Pode trazer aqui, Carol. Finge de costume, eu aqui, ó. Taquicárdica. Eu amo, gente. Aqui, indicação para quem tá nos assistindo aí, para quem tá nos ouvindo pelo Spotify, faça sua comunicação enriquecer você. Muito bacana, da Tatiane Dandella. E o outro também que eu vou deixar para ti de leitura, não sei se você já conhece esse, que eu te falei. Nossa! E o outro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, esses livros aqui, se tu ler, tu se afunda nele. E te traz uma bagagem também Esse livro enorme. do Dale Carnegie me trouxe muito insight sobre comunicação. Recomendo muito, inclusive lerei de novo. Eu tava pensando em ler. Ele tá exatamente na ponta da minha estante. Aí. Que é sobre... Ele fala muito sobre você chamar as pessoas pelo nome. Sim. Né? Então, isso gera conexão, né? Isso é a sacada da conexão. Isso a gente tem que levar pra vida, né? Então, quando você chega no restaurante e você chama a pessoa que tá te servindo, o garçom, a garçonete pelo nome, pode fazer esse teste. Você vai receber outro atendimento a partir dali. A pessoa se sente parte daquele movimento, Acolhida. né? Ela se sente exatamente acolhida. Ela vive uma experiência junto contigo e ela vai te fazer se sentir a melhor experiência também, né? Porque como isso foge da linha, né? Isso foge do que sempre acontece. Ei, psiu, oh! É assim que as pessoas tratam essas pessoas, né? A maioria das pessoas. Então, quando você chama, oi, tudo bem? Qual que é teu nome? Sabe? Eu aprendi muito isso com o Zé também, que ele é extremamente comunicativo, né? E eu perguntei pra ele, onde é que tu tirou essa comunicação? E ele me disse, esse livro transformou a minha vida. E eu vou te dizer, esse livro transformou a minha vida também. Demais. E é uma literatura que você pode ler sempre, e você sempre vai tirar insights dela, né? É muito legal, eu também recomendo aí, gente. Muito massa, gratidão, Ana. Muito obrigada. Kézia. Pra quem estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com um amigo seu estudante ou já formado em nutrição. E pra quem estiver assistindo aí pelo Spotify, não esquece de favoritar ali pra você assistir e guardar todos esses conteúdos que foram riquíssimos hoje. Muito obrigado. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.